Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto incrível que é a Sabedoria dos Números. E hoje eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Tema super atual, Copa do Mundo, uma energia fantástica do esporte, né? Onde a maioria dos brasileiros ficam conectados, querendo ter mais informações, e juntamente com toda essa informação que eu vou passar para você, a numerologia tem tudo a ver. Porque se você prestar atenção, a camisa dos jogadores tem um número. Querendo ou não, o nome dos jogadores são escolhidos para que conste na camiseta do atleta. E eu quero contar alguns casos, algumas histórias ao longo dessa minha caminhada dentro do esporte. Eu me lembro que em 2010 eu fui convidada pela Globo, algumas emissoras e algumas instituições para eu falar sobre o elenco, né? As escalações dos atletas. E eu me lembro muito bem que quando eu fiz o mapa de todos os jogadores, eu percebi que tinha um goleiro em questão, que se vocês derem um Google, vocês vão entender quem é, que ele estava contundido e que talvez ele jogaria realmente contundido naquele jogo. E numa das cenas, quando ele foi fazer uma defesa, que levantou a camiseta, ele estava realmente com uma bandagem protegendo onde estava a lesão. Isso foi muito claro, está ali. Pena que naquela época ainda não existiam tantas mídias, tantos vídeos, e eu tenho as coisas documentadas de uma forma mais escrita, né, e não filmada, vamos se dizer. Nesse mesmo estudo da Copa de 2010, eu fiz um estudo de um jogador que, em questão, eu saberia que ele não iria integrar o elenco dos convocados. Ou melhor, ele foi, nos treinos, ele se machucou e ele precisou voltar para o Brasil e foi substituído muito antes de começar a Copa. Então, isso tudo, dentro do estudo numerológico, nós conseguimos entender, nós conseguimos identificar. Me lembro também que no início, né, da minha carreira como numeróloga, dessa minha trajetória profissional, uma grande mestra querida, Quina de Oliveira, que sempre me mostrou caminhos nessa área, sempre quando eu estudei com ela análise transacional, análise transpessoal dentro da psicopedagogia, ela falava que eu não seria uma numeróloga ortodoxa, ou desculpe, uma psicóloga, uma psicopedagoga ortodoxa, mas que eu teria essa parte mais holística, mais espiritualista dentro da psicopedagogia. E dito e feito, né? E ela me indicou um técnico da seleção masculina de vôlei, na época, acabaram as Olimpíadas dentro dos jogos e tudo mais, e esse técnico precisava optar se ele ia ser técnico da seleção masculina do Brasil de vôlei, e tinha tido um convite para a seleção feminina do vôlei no Brasil. E fazendo o estudo numerológico ali na minha mesa, porque os estudos eram bem presenciais naquela época, estou falando 2002, 2003, por aí. E deu no mapa dele, fazendo todos os cálculos, né? Porque vocês sabem que eu sempre bato nessa tecla que a numerologia não é uma adivinhação, ela é uma ciência, ela tem registros há mais de 5.000 anos. Nós temos várias culturas que utilizavam e utilizam a numerologia até os dias de hoje. Temos vários aspectos importantes nos povos, na nossa trajetória de vida com a numerologia. E ele veio até a mim e eu consegui identificar pelo estudo do mapa dele, desse técnico da seleção, que técnico até os dias de hoje, que o caminho mais aberto para ele seria a seleção feminina. Que com o masculino, ele já tinha cumprido a missão dele, que realmente tinha dado o que tinha, né, que dar, e que ali, daquele ponto em diante, seria uma trajetória, seria uma
virada de chave e que ele seria muito bem sucedido na seleção feminina de voleibol no Brasil. E foi o que aconteceu. Por muitos anos ele foi dessa seleção, ele ganhou aspectos incríveis dentro da convocação, prêmios, foi super interessante. E foi engraçado na época da consulta que ele veio com a esposa. E quando eu falei que estava tudo aberto para que ele fosse da seleção feminina, ele falou: Meu Deus do céu, já não basta minha esposa, minhas filhas, eu ter que aturar todo o universo feminino na minha vida. Agora eu vou ter que aguentar todas elas com TPM, né? Com todas elas de novo, muita mulher, muita história, muita emoção, muita energia. Eu falei: Pois é, os teus caminhos estão abertos justamente para que você trilhe e você seja muito bem sucedido na seleção brasileira de vôlei feminino. E essa é uma trajetória. E cada vez que havia um jogo, cada vez que havia vamos se dizer, uma competição, às vezes ele me mandava, né? Ele pedia que eu analisasse uma jogadora ou outra, e sempre mostrando a potencialidade. É lógico que eu não sou técnica, eu analisava pela numerologia e eu sempre analisava, ó, tem potencial, não tem, esse jogo vai estar bem, esse não, porque nós temos dentro do nosso mapa um calendário com as melhores datas. Nós conseguimos, do dia do nosso aniversário até o próximo aniversário, um calendário com as melhores datas e as potencialidades dessas datas. Então, existem dias melhores para tudo. Dias melhores para o início, dias melhores para finalizações, dias para a gente cumprir coisas, organizar, disciplinar, mudar, dias que é mais harmonioso, dias que são mais desafiadores. E era o que eu fazia. E isso deu um resultado bem legal, bem interessante, bem como com vários outros atletas de vários outros segmentos. O pessoal do automobilismo, né, a parte automobilística, o número que escolhe para colocar no carro, a cor, né, para ser o uniforme dentro da escuderia. Tudo isso a gente consegue dentro do estudo numerológico. E o que me deixa muito feliz são os resultados. Eu tenho muitos meninos que passaram por mim com 10, 12 anos, que a mídia não, vamos se dizer, não da evidencia, né? Que estão aí pelo mundo. São contratados pelos sheiks, são contratados por pessoas fantásticas, clubes maravilhosos pelo mundo, e eles dão tão certo que depois esses clubes levam a família, bancam essa família fora do país para que dê um super resultado e para que realmente tenha maiores, vamos se dizer, traga, né, a conexão da abundância, da prosperidade para aquele atleta que está começando no juvenil, como uma criança, bem dizer, e desenvolver. E tudo isso nós vamos estudando. E uma coisa também que me chama muito a atenção é o apelido. Isso mesmo. Vários atletas têm um nome, começam a trajetória esportiva com um nome, só que ao longo da trajetória, esse nome vai mudando porque alguns comunicadores, locutores começam a apelidar esses atletas. E eu vou falar alguns apelidos de atletas, e isso é notório, não estou falando mal de ninguém, não estou levantando bandeira nenhuma, só estou mostrando as características de um nome antes e as características e a trajetória da pessoa após ter incluído esse apelido na vida profissional, na vida esportiva. Então, um aspecto que me chamou muita atenção foi o Ronaldinho, né? Aquele camisa 9 que brilhou tanto nas nossas seleções, que foi super bem sucedido em todos os times que passou. Mas teve um locutor em questão de uma grande emissora que apelidou o Ronaldinho com Ronaldo Fenômeno.
Depois que ele adquiriu esse apelido, Ronaldo Fenômeno, vocês podem perceber que várias coisas aconteceram na trajetória, no caminho. Ele se machucou muito, teve muitas lesões, ele engordou, né? Então ele tinha dificuldade com o peso, foi brilhante, trouxe muitas alegrias, mas teve uma trajetória esportiva encurtada devido a alguns aspectos que aconteceram na trajetória de vida esportiva dele. E eu, quando fiz o cálculo, eu vi que o fenômeno pesou. Era uma energia numerológica que desafiava. Era um apelido lindo. Ah, o fenômeno. Ok, nós até entendemos isso. Não é por mal. Mas numerologicamente, a combinação daquelas letras com a camisa 9, com o nome Ronaldo, pesou. Então, isso é um alerta para as próximas gerações de atletas. Quando tiver um apelido, procura um numerólogo, uma pessoa que realmente possa falar, ó, continua ou não, travou a sua vida, vamos mudar, não deixa que esse apelido tome corpo, tome forma. Outra coisa importante é de um outro jogador, que é o Adriano. O Adriano também foi super bem sucedido, um jogador brilhante, teve, né, suas glórias dentro do esporte, dentro de todos os times e escuderias lá que ele passou, enfim, as camisas de futebol que ele vestiu, mas também ele foi batizado com um apelido, também por um locutor de uma grande emissora, Adriano o Imperador. A partir daquele momento, ele também teve problemas, jurídicos, ele teve problemas de convivência, e a gente sabe, né, que ele também teve que encurtar o tempo profissional como esportista dentro do futebol, abruptamente, vamos se dizer. E, lógico, tanto o Ronaldo Fenômeno quanto o Adriano Imperador fizeram histórias, trouxeram muitas alegrias, muitas vitórias para os seus times, mas a vida pessoal ficou comprometida, né? A trajetória de vida que poderia ter desenrolado de uma forma mais leve, de uma forma mais branda, porém, aquilo foi desafiador. Foram letras que, adicionadas no nome original, é um apelido que foi dado, que pesou, que trouxe desafios, que trouxe pesos desnecessários. Por isso, você que está me ouvindo, você que tem um apelido, você que vai pôr um apelido numa criança, num bebê, em alguém do seu trabalho, calma, pense bem antes disso. Porque os apelidos podem trazer muitas dificuldades. Eles podem trazer muitas bênçãos, porque nós estamos num mundo dual, isso é fato. Mas ele pode trazer muitas dificuldades. E é isso que nós não queremos para a vida. A gente está aqui para ser feliz, para ser próspero, para ter abundância, para acessar a prosperidade do planeta. Mas temos que estar atentos aos sinais. Presta atenção se depois de um apelido tua vida não deu uma travada ou melhorou muito, então vamos intensificar tudo isso. Bem como o nome profissional. Quantas pessoas têm um nome profissional e percebem que está dando muito certo? Continua. Time que está ganhando a gente não mexe. Mas tem pessoas que percebem que aquele nome profissional não está fluindo. E aí nós, dentro do estudo numerológico, ajustamos todas as letras, todos os pontos, e aí sim nós conseguimos ajudar aquela pessoa. Outra coisa interessantíssima, é um jogador que está até os dias de hoje aí conosco, né? Inclusive está jogando na seleção brilhantemente, e é um jogador que é uma evidência, vamos se dizer, que é uma esperança para nós, né? Que é o Neymar. Então o Neymar também teve uma trajetória lindíssima no Santos, foi para o mundo, jogou, conquistou títulos, foi realmente muito bem sucedido dentro da sua trajetória esportiva, profissional como futebolista, porém,
Quando foi acrescentado na camisa dele, Neymar Júnior, JR, você pode ver que de bate-pronto ele já teve um problema com uma moça, onde essa moça de repente quis denegrir a imagem dele. Por sorte ele tinha provas, mas você pode ver que pesou também esse Júnior. Enquanto ele era só Neymar, brilhava, dava certo, fluía, conquistava títulos, tinha um nome bem fortalecido dentro do esporte, dentro do futebol, mas daquele momento que foi o Júnior para a camisa, ele começou a ter algumas dificuldades, algumas contusões, começou uma maré contra, né, uma forma de prejudicar a imagem dele, e aí a gente vê, né, o quanto um apelido, uma letra a mais no nome ou uma letra a menos no nome pode comprometer toda uma história que poderia ser muito bem sucedida. Mas eu acredito assim, tudo que eu estudei até hoje, tudo que eu busquei até hoje, tudo está certo perante a ordem divina. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser e uma razão de estar. Então, se Ronaldo, Adriano, Neymar passaram por essas circunstâncias, é porque de alguma forma eles precisavam aprender algo. Aprender algo com o sucesso meteórico, com as vitórias e com tudo o que essa vitória trouxe na vida deles, mas também aprender com as dificuldades, com os desafios que eles estão tendo e tiveram até então. Outra coisa bem interessante, eu conto o caso, assim que eu comecei a estudar numerologia, com uma grande mestra querida, Janete Rossi, uma estrela no céu, que eu sou muito grata, porque quem me deu a oportunidade de estar aqui hoje como numeróloga foi ela, né? Eu me lembro que na época, estudando com a Janete, eu estava começando os meus passos dentro da numerologia. E tinha um grande jogador de boliche, grande jogador, que ele realmente ele despontava pelo mundo. É que o boliche, infelizmente, não é um esporte tão veiculado, tão midiático, vamos se dizer. Mas ele era um grande vencedor dentro da categoria do boliche. Ele rodava o mundo representando o Brasil no jogo do boliche. E ele se chamava Carlos Eduardo, tá? Só que daquele momento em diante que ele começou a ser um pouquinho mais visto, também deram um apelido para ele de Caco. Pois é, o Caco daqui, o Caco de lá, o Caco vai jogar, o Caco tá não sei em que país, o Caco representa. Daquele momento que as pessoas mais próximas da vida dele começaram a chamá-lo de Caco, a vida desse moço travou. Ele não conseguia mais representar muito bem o Brasil dentro do esporte dele. Ele também não tinha mais a fluidez que ele tinha, não tinha mais convites para representar o Brasil. E foi quando ele chegou na minha mestra, na Janete Rossi, fazendo o mapa. E ela falou, pelo amor de Deus, pode chamar de Cadu, de Caê, Cacá, menos de Caco. Esse apelido realmente trouxe um peso, uma energia muito densa, muito negativa para você. Assim como existem outros apelidos que nós precisamos tomar cuidado, tá? Mas e como que faz? Eu sou apelidado desde que eu nasci, a minha família toda me conhece como Zé, como Carol, como Cris, e o que eu faço? Mané, a gente ensina dentro da numerologia você imaginar com uma letra a mais, você escrever de repente esse Cris ou com Y ou com CH. Tudo isso dentro do estudo numerológico é ajustado. Nenhuma verdade é absoluta, não é uma sentença. O estudo numerológico está aí como uma tendência, justamente para ajudar você a ajustar o que é melhor para você, e não você ter a sentença de uma vida. Muito pelo contrário. O estudo numerológico, seu mapa numerológico, que é a mesma coisa,
Muitas pessoas me perguntam, o que é estudo, o que é mapa? Mapa e estudo é a mesma coisa. Nós fazemos o estudo numerológico que faz o mapa para te direcionar para melhores caminhos, orientações mais positivas e mais saudáveis. Então esse estudo, esse mapa numerológico, ele vai dizer exatamente, ó, fortalece esse caminho, porque é esse o caminho, tá certo, vai lá, trilha que você chega onde você quiser. Ou vai mostrar também, que essa trajetória não tá legal, esse caminho ele não tá favorável para você, então vamos corrigir a rota, vamos fazer um freio de arrumação, né? Vamos mudar os flaps da sua vida para que você tenha melhores resultados, porque lembre-se sempre do que eu tô falando. Nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Uma pessoa próspera, ela tem um bom trabalho, ela tem uma boa remuneração, mesmo que o trabalho não seja a oitava maravilha do mundo, mas faça com amor, se dedica, dê o seu melhor. Porque, como eu também sempre falo aqui, o universo tem leituras ao nosso respeito. E a partir do momento em que eu dou o meu melhor, a lei universal retribui, me dando o melhor também. É uma sincronicidade, é o dar e receber, é o plantar e é o colher. E pode ter certeza que o estudo vai te ajudar. Tem pessoas que me falam assim, eu não quero fazer esse estudo porque eu não quero saber de coisa ruim, não quero saber de desgraça. Não tem nada a ver. Se você em algum momento foi em algum profissional que te assustou, que usou de formas negativas, pejorativas, que realmente te trouxe um desconforto na consulta, é porque não é um bom profissional. O profissional, ele tem que elevar você. Ele tem que mostrar aquilo que você traz de melhor, o seu melhor potencial. E minimizar ao máximo as dificuldades que você tem. Ele vai te alertar. Aí o livre-arbítrio é seu. Você segue esse caminho se você quiser. Porque também falo aqui que nós nascemos com o livro da nossa história debaixo do nosso braço, hipoteticamente falando. Nesse livro tem as páginas escritas, as páginas lacradas que não mudam, pai, mãe, irmãos, filhos, alguns relacionamentos e situações. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então você é dono da sua vida, você pega as rédeas da sua vida nas mãos, você direciona o seu melhor caminho. Eu, como numeróloga, como terapeuta, eu sinalizo isso para você. Eu mostro, eu mapeio o seu caminhar, a sua vida, as suas letras, os seus números e as suas datas. Mas quem trilha o seu caminho é você. E eu acho que nós estamos num momento tão interessante, né? Hoje tudo está muito no automático, está tudo fugaz, está tudo nessa energia muito superficial. E as pessoas que estão buscando essa profundidade, esse conhecimento, elas estão se despontando na vida profissional, na vida amorosa, na vida dos relacionamentos em geral. Porque a vida não é só aquilo midiático que a gente vê no Instagram, no YouTube, no Facebook. Não, a vida é muito mais do que isso. Então, se você está aqui comigo, você pode ter certeza que é um chamado para você, porque conhecimento é poder. A partir do momento que você se empodera, que você se conhece, que você sabe todas as potencialidades que você tem e as dificuldades que você traz, você é dono do seu caminho. Você vai fazer diferença na sua própria vida e, consequentemente, na vida de muitas outras pessoas. Então, o momento é agora. O momento é você realmente se fortalecer para virar essa chave. Não dá mais para ficar na mesmice. Você quer resultados diferentes na sua vida? Então, as atitudes precisam ser diferentes de tudo o que você já fez até então. Você vai entrar em contato comigo para buscar o seu mapa, uma orientação pelo WhatsApp 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469,
ou pelo Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Se inscreve no meu canal no YouTube, tem muitos programas, muitas mini aulas, tudo que eu faço durante a semana, durante o mês, está ali, com muita informação para você. É o Márcia Pugliese Oficial. Vai lá, curte, se inscreve, compartilha com aquela pessoa que você sente que precisa dessas orientações, ouvir tudo isso que nós estamos falando, e sempre lembrando de pegar essas rédeas nas mãos e direcionar a sua vida para o melhor, porque nós nascemos com esse dever e com esse direito da prosperidade e da felicidade. Então, hoje o tema foi apelidos, muito ligado com o nome dos atletas da Copa e tudo mais, com as camisas, né? Eu me lembro que o Ronaldinho Gaúcho, ele jogou com um número muito diferenciado num time da Espanha, e ele teve uma ascensão assim meteórica, muitos resultados positivos, porque tenho certeza que aquele número da camisa tinha o estudo numerológico, e você pode usar isso sempre a seu favor. Você pode ter certeza que os números eles sempre estarão para te ajudar, bem como o seu apelido. Tudo tem jeito, não é para se desesperar. O seu apelido não é uma sentença, mas ele é uma tendência para que você saiba o que há de melhor para você usar na sua vida e ter melhores resultados, tá bom? Gente, passado passou, hein? Não dá mais para ficar chorando leite derramado. Tá no passado? Tá em depressão. Futuro, mistério, a Deus pertence. Eu não consigo mexer no meu futuro. Eu posso até planejar, eu posso almejar, mas mexer no futuro não dá. O que resta para nós verdadeiramente é o hoje, é o aqui e é o agora. Por isso se chama presente. O presente de cada respiração, de cada batida do nosso coração, o presente de estar aqui e agora. E é esse convite que eu faço para você. Vamos tomar posse do nosso aqui, do nosso agora, e aí sim nós vamos ter um presente para deixar uma linda história de passado e fortalecer cada degrau para o nosso futuro. Sei que nós já estamos terminando, minutos finais aqui do nosso programa. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Gratidão aos meus pais, filho maravilhoso, presente de Deus, a todos vocês que me seguem, que estão aqui comigo. Quero agradecer a REC03, Estúdios da Gravação, Johnny, Marcelo, Lu Barsotti, que me ajuda na programação toda da minha vida, do Instagram e tudo mais. Um beijo no coração. Até a próxima oportunidade. Gratidão sempre. Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números.